Pessoal, vamos aqui fazer um vídeo bem rapidinho, bem direto sobre as regras do Velônimo, tá? Esse jogo aqui da Paper Games de caixinha pequenininha, jogo baratinho, bem legal, gostei bastante dele, que dá para levar para qualquer lugar, né? E é baratinho, a linha Pocket deles é bem democrática, né? E o que é legal é que cada caixinha vem com um animal diferente na capa, né? A minha aqui é a do urso, mas tem de todos os animais aqui da corrida na capa. Bom, Velônimo é um jogo de escalada, ou seja, você sempre vai querer terminar a rodada ganhando, né? Jogando uma carta maior do que a anterior. Velônimo se passa ao longo de 5 rodadas, em que você vai marcar aqui nesse bloquinho que vem junto. Tá? Ganha no final do jogo quem tiver mais pontos. Então, ao longo de 5 rodadas, simulando 5 montanhas que você vai subir aí nessa corrida de bicicletas, né? São os animais correndo uma corrida de bicicleta. Bom, você vai separar essa camiseta aqui de ervilhas e cenouras, que vale mais 10 na soma ali para você jogar uma carta, fazer um ataque, e deixa ela de lado. Na primeira rodada ela não é utilizada. Todas as outras cartas, sejam elas de naipes, que são essas coloridas, ou a de lebre, que é essa preta, que não é de nenhum naipe, você vai embaralhar todas elas e vai distribuir 11 para cada jogador. O que é importante, essa daqui é a regra para jogar de 3 a 5 jogadores, tá? Então você vai entregar aqui, ó, 6, 9, 10, 11 para cada jogador. Vamos simular que eu distribuí aqui para todos os jogadores, e o que sobrar de carta você deixa de lado, que nessa rodada não será mais utilizado. Cada jogador vai olhar as cartas da própria mão e vai separá-las, né? Ele vai ver aí como ele vai utilizar. O primeiro jogador, vocês escolhem da forma com que preferirem, esse jogador vai fazer um ataque. O que é um ataque? Basicamente, ele vai escolher qualquer carta da mão dele, qualquer combinação ali de carta da mão dele, e vai jogar. As cartas vão até 7, tá? Vão de 1 a 7. Então, ele escolhe e faz a jogada inicial dele. Vamos supor que esse jogador ele queira começar com essa carta aqui, número 2. Ele joga no centro da mesa. A partir dali, o jogador da esquerda dele tem que jogar uma carta que supere a anterior. Ele não pode igualar. Esse é um jogo de escalada, então a mesa tem que ir sempre aumentando. Então o próximo jogador ele vai olhar a mão dele e ele pode escolher como ele quer jogar. Por exemplo, eu posso jogar essa carta aqui de 3, eu estou ganhando da carta anterior. Então o próximo jogador vai olhar a própria mão também e vai escolher a próxima carta que ele quer jogar. Ele pode jogar um 4 ou ele pode já subir a aposta direto, né? Fazer um ataque maior e jogar direto um 6, por exemplo. Não importa o naipe nesse caso, só importa o número que você está aumentando. Uma segunda forma de você jogar é combinar 2 ou mais cartas da sua mão para poder fazer, né, superar a escalada aqui anterior. Então, para superar esse 6, eu poderia jogar o 7. Ou eu poderia combinar cartas da minha mão para poder jogar. Como eu combino cartas da minha mão? Elas precisam ter alguma coisa em comum. Ou elas precisam ser cartas da mesma cor, né, do mesmo naipe. Nesse caso aqui eu poderia jogar essas duas porque elas são do mesmo naipe. Ou eu posso combinar cartas do mesmo número. Então eu poderia jogar essas 3, elas não são do mesmo naipe, mas elas são do mesmo número. A partir do momento que eu joguei mais de uma carta, elas não valem mais o número delas. Elas passam a valer 10 pontos por cada carta que eu estou jogando. Então nesse caso aqui seria 30, são 3 cartas. Porém, não é só 30, ela vai valer 30 mais o número da menor carta que eu estiver jogando. Então, nesse exemplo, 30, porque são 3 cartas, 6, porque é o número da menor carta. Então, essa minha jogada aqui estaria valendo 36. Nesse mesmo exemplo aqui, jogando mais cartas, eu poderia ter jogado isso daqui, eu poderia ter jogado isso aqui da minha mão. Se eu estivesse jogando isso daqui, estou jogando 2 cartas, então está valendo 10 cada uma, 20. O valor da menor carta é o 4. Então, essa soma aqui valeria 24 pontos, ok? Bom, e a gente tem aqui também as cartas de lebre. As cartas de lebre não podem ser combinadas, tá? Elas não podem ser somadas com nenhum naipe, nem com elas mesmas. Você tem que jogar elas simplesmente cruamente, assim, só uma. E ela vale o número que está impresso nela. Então, elas são sempre de 5 em 5, começando pelo 25. Então, jogando essa daqui, o jogador ali jogou o 24, eu estou superando aqui com o 30. Então vai até que ninguém consiga mais superar aquele número, então essas cartas são descartadas e a gente inicia uma nova rodada. Como termina a partida?
Quando você conseguir zerar a sua mão, você conseguiu jogar todas as cartas da sua mão, você bateu o jogo, então você vai fazer pontos para marcar aqui no bloquinho. Quantos pontos você vai fazer? Depende da rodada em que você estiver e a quantidade de jogadores que, quando você bateu, ainda estão jogando. Então, numa simulação aqui para 3 jogadores, sendo a primeira rodada, quando eu bati, eu faço 2 pontos. Um pelo jogador aqui da esquerda, outro pelo jogador aqui da direita, e porque é 1 ponto por jogador. Na segunda rodada, quem bate ganha 2 pontos por jogador. Na terceira, 3 pontos por jogador. Na quarta, 4 pontos por jogador. Na quinta, 5 pontos por jogador. Mas o jogo ainda não acabou. Ele continua até que só reste um jogador com cartas na mão. Então, eu bati, marco meus pontos e continuo assistindo a partida. Então, vamos supor que aqui o jogador da direita, ele foi o próximo e ele conseguiu bater, zerar as cartas da mão dele. Quantos pontos ele vai fazer? Só sobrou um jogador ainda jogando, então ele vai fazer somente 1 ponto, porque a gente está na primeira rodada. Se tivesse na segunda, ele faria 2 pontos, porque sobrou só um jogador, e a segunda rodada. Então, acho que ficou claro aí quantos pontos você faz por jogador, por rodada, né? Então, a hora que só sobrar um jogador ali, então toda a partida acaba, toda essa rodada acaba, e a gente passa para a próxima rodada, que é a de valendo 2 pontos e assim por diante. Porém, a partir da próxima rodada, o jogador que tiver mais pontos, o jogador que estiver ganhando, ele ganha um bônus. É sempre para quem está ganhando. Vai essa carta aqui, que vale mais 10. Você pode jogar com uma combinação de cartas aqui. Uma vez que você usa, isso vai para o descarte. Só volta a ser jogada na próxima rodada, vai para o jogador que estiver ganhando. Então, é para isso que serve a camisa aqui das ervilhas com cenouras. Então, passou para a próxima rodada, para a rodada número 2, a gente pega todas as cartas, a gente reembaralha, distribui 11 para todo mundo de novo e recomeça do mesmo jeito que foi a rodada anterior. Tem só um poderzinho aqui que eu não falei para vocês, que é a da carta número 1. Quando você joga o número 1 ou combinações de cartas que tem o número 1, para cada carta de número 1 que eu joguei, eu posso pegar cartas da mão de um jogador. Então vamos supor que o jogador aqui da minha direita jogou uma carta número 1. Então ele pode escolher qualquer jogador, ele vai roubar uma carta da mão daquele jogador, e então ele tem que devolver a mesma quantidade de cartas que ele pegou. Inclusive, ele pode devolver até a mesma carta que ele pegou. Não necessariamente ele precisa devolver uma outra, mas ele pode ficar, se aquela carta for boa, ele pode ficar com aquela carta e devolver uma outra para ele. Se eu joguei 3 números 1s, eu posso fazer isso pegando 3 cartas daquele jogador ao invés de uma só. Então, para cada número 1 que eu joguei, eu posso pegar uma carta daquele jogador, né, que eu escolhi, e devolver para ele a mesma quantidade. E é isso. Depois de jogar 5 rodadas, você vê quem tem mais pontos e é declarado o vencedor da partida. Além disso, o Velônimo, ele veio aí, a PP Games lançou junto com ele uma promo com várias cartinhas ali de treinadores, que dá uma dinâmica um pouco diferente para o jogo. Achei esse jogo bem legal, desses carteadinhos aí bem bacanas, que você joga aí numa tarde descompromissada, e acho que vale a pena você conferir, até porque é um jogo bem baratinho. Fica aí minha recomendação. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu joinha e se inscreve no canal aí embaixo, se você ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo.